Obrigado. Que foi? Matheus, eu estou aqui para tirar as minhas dúvidas, eu não estou aqui para aprender nada. Eu confundi. Então faz aí a introdução, Matheus. Tá, que foi isso? Amém. Posso responder uma mensagem antes? Vamos lá. Aí não vai, né, velho? Vocês nunca fazendo piada aí. E aí, jovens, beleza? Como é que vocês estão? Eu não aguento fazer essa introdução, velho. Não aguento. E eu não vou cortar. Estamos aqui no episódio 2 já é o 2. Amém. O segundo episódio aqui do nosso maravilhoso Reconnect Podcast. É o seu podcast de jovens da igreja favorito. E hoje a gente está aqui com duas pessoas muito especiais. São nossos líderes. Amém. E o Jeffert, né? Nosso líder e um Amém. dos vices da regional também, né? Amém. Amém. Graças E a a Samara, Deus. nossa líder de jovens aqui da igreja também. Olá. E hoje a gente vai falar... Por que a gente trouxe um casal, Guilherme? Diga aí. A gente vai falar sobre namoro. Esse podcast é pra você solteiro, solteira. Você que tá namorando ou pensa em namorar. Só que o título ainda não tem, não, tá? A gente vai... Nós vai ver Quando vocês estiverem assistindo, vai estar o título aí. Chama Isso. atenção. Vamos aí, gente. A primeira coisa que eu vou perguntar é: como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu na igreja, né? Por incrível que pareça. Clichê, Eu não, participei mas dessa não trajetória. acredite, não foi clichê. Foi bem legal porque a gente, nós dois, né, não nos, tipo assim, sem nos conhecer, estávamos vindo de outras igrejas, depois de ter passado por algumas dificuldades e procurando outro local, né, junto com nossas famílias. Foi quando a gente começou a visitar a nossa atual igreja na mesma época, né? E a gente membrou na mesma época, inclusive. Não, então, a primeira vez que eu vim visitar aqui a igreja, e, assim, eu estava por outros caminhos, né, nesse dia, e bem na minha frente estava a Bendita, nunca esqueci, de vestido verde, tal. Ah, você já se conhecia? Não, Não? ainda não conhecia ela. Aí, depois de um tempo, eu resolvi vir aqui para a igreja, e a Samara já estava mais entrosada, né, com jovens, e aí ela veio falar comigo. Começou uma amizade por aí. Sim. Alguém que era totalmente não participativo nas coisas, aos pouquinhos eu trouxe para perto. Ai, Mas gente. assim, tipo, só na amizade mesmo, eu não tinha nenhum outro tipo de sentimento no começo. Sei. Amém. Não, mas aí quando É verdade. começou... Bem filme de romance, né? Não, É verdade, é não verdade. tinha um interesse. Não tinha. Quando é que, né, tipo assim, você começou a ter um interesse por ela? Pela Samara? No momento que ele chegou na igreja. Espero que seja essa semana, né? Porque... Enfim. Amém. Relevem, É pra relevem. ficar vermelhinho nesse Agora que eu fui Mano do entender a céu, colocação. Mas, então, foi normal no culto. Porque quando eu conheci a Samara, ela era bem mais jovem do que eu. A gente tem 4 anos de diferença, né, meu bem? E quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 18, ela tinha 16. 14, E, ia fazer 15. Podcast de casal, gente, é assim mesmo. É assim mesmo, né? Vocês conhecem. Ele Então- errou só 2 anos, mano. sim, coisa pouca. Mas, então, e com o passar do tempo, eu fui envolvendo mais com os trabalhos da igreja, ela também. E aí, com o tempo, eu fui, como se diz, criando esse sentimento, assim, mais forte por ela, né? A gente já era amigo, mas criando esse sentimento mais forte de casal e fui podendo ver ela crescer. Então, foi toda uma trajetória aí. Mas foi desse jeito. É bênção de Mas Deus. como é que, tipo assim, quem pediu pra, né, Quem vamos tomou a namorar, iniciativa, tal? vai. Ah, assim, quem pediu para orar foi eu. Ah. Aí, no caso, vocês não namoraram, assim, né? Vocês primeiro tiraram um tempo pra orar, né? Aí Sim. vocês pediram um sinal, como é que foi? Eu acho que, tipo, quando a gente fala de pedir sinal para Deus, é algo que não é tão
É ao pé da letra como as pessoas acham, né? Tipo assim, o que eu pedi para Deus a vida inteira, e eu venho de uma história onde eu tenho pais que se separaram muito cedo, eu ainda era muito pequena, então, onde eu vi tudo para não, tipo assim, idealizar um casamento, né? Mas sempre firmados muito na fé, né? Sempre a gente foi criado dentro da igreja com os valores cristãos. E eu sonhei esse momento para mim, minha vida inteira. Ao contrário de todas as expectativas, né, que a gente tinha, familiares, conhecidos e até muito mais próximo, eu sempre orei para Deus preparar esse momento na minha vida. E, tipo, uma coisa que eu lembro de ter orado quando eu cheguei numa fase que eu entendia mais, né, sobre o que isso significava, foi que a pessoa que Deus tivesse para a minha vida, eu pedi para Ele preparar alguém que amasse Ele sobre todas as coisas, acima de tudo, porque eu sei que quando você ama Deus sobre todas as coisas, você detém todos os outros valores. Porque não tem como você amar e temer a Deus e não ter valores. Então eu sabia que eu ia ganhar o combo completo se essa pessoa tivesse só essa característica, né? Então, quando eu orei para Deus, eu orei assim: prepare alguém que te ame acima de todas as coisas, que vai me amar, me respeitar e cuidar de mim. Um relacionamento para uma vida inteira, né? E então o sinal que eu vi, né, quando a gente começou a orar, foi essa característica. Então não foi algo tipo, se aquela pedra for para um lado, eu vou acreditar que é da vontade de Deus. Se ele me chamar para orar hoje, eu vou acreditar que é da vontade de Deus. Na verdade, não. O tempo da oração foi muito importante para que a gente se aproximasse mais como nesse sentido, né, como um casal. Porque a amizade é diferente, acredite, foi muito diferente. A gente é amigo, né, durante um tempão, e quando a gente começou o propósito de relacionamento, eu ficava tipo, caraca, caraca. Esperava, né? Mas foi muito legal. Então, o sinal que eu acho que eu vi foi isso, foi entender e ver que ele era realmente uma pessoa que verdadeiramente amava a Deus sobre tudo e que tinha as demais características. Amém. Eu lembro que quando eu chamei ela para a gente orar, eu estava no início da minha caminhada mais ministerial, mais envolvida com a obra da igreja, começando como auxiliar, estava mais focado. Então, no começo ali eu entendi o quê? Que eu queria alguém para somar na obra, né? E que eu pudesse ser bênção na vida da pessoa, que eu não fosse atrapalhar o ministério dela. Igual a Samara, ela já tinha o ministério dela já no louvor, então eu não queria ser empecilho, porque eu sempre entendi que um casal, a base dele tem que ser o quê? Tem que ser um ajudando o outro a subir. Um não pode ser âncora na vida do outro. Os dois têm que se ajudar. Então eu queria tanto ser uma pessoa que incentivasse, tanto que tivesse alguém para me incentivar no meu ministério, no trabalho, nas minhas escolhas. E quando a gente começou a orar, esse foi o meu pedido. E assim a gente teve tantas confirmações durante o período de oração, e foi tantas coisas que Deus foi mostrando para a gente, né, em atitudes dela, e às vezes o Senhor provendo algumas coisas, né, que a gente ia pedindo. Então foi bênção esse período de oração aí. Realmente, quando a gente coloca o propósito de Deus na frente das nossas vontades, e a gente pede confirmação do Senhor, Ele confirma para a gente, porque Ele sabe das nossas necessidades e o que vai ser necessário no futuro. Sim. Você falou uma coisa interessante, né? Você tinha tipo um critério, né? Para mim casar com alguém que eu começar a gostar, eu tinha que ser temente a Deus. Acho que isso é uma das coisas assim muito importantes. Quando a gente pretende namorar ou já está namorando, a gente tem que pensar o seguinte: ele segue as coisas os princípios que eu sigo, né? Ele acredita em Deus, ele é temente a Deus, né? Às vezes você, por exemplo, odeia bebida, e essa pessoa às vezes tem problema com alcoolismo, né? Ou seja, ela já quebra um critério que você tem. Sim, o famoso julgo desigual, né? Vale para qualquer área da vida, não só espiritualmente falando. Acho que assim, você concorda comigo? Acho que quando uma pessoa começa a namorar, ela tem que estabelecer critérios, não. Para mim casar com essa pessoa, ela tem que, por exemplo, respeitar os pais, tem que ser temente a Deus. É aí que a gente começa a até ver se é de Deus. Porque se você vê que ele não segue princípios, você vai estar praticamente meio que eliminando essa opção de estar com essa pessoa, para você evitar um problema lá na frente. Sim. Você tem que, eu vejo assim também, você tem que colocar seus critérios, não só para a pessoa estar junto com você, mas também para você conseguir estar junto dela.
né? Porque se a pessoa ela tiver uma prática de vida e com algumas coisas que você não concorda, que você às vezes você não tem isso para você, isso aí vai ser muito difícil para você suportar durante um relacionamento. A gente cai naquela máxima, né? Se você quer que Deus prepare alguém para você, você tem que ser a pessoa que Deus está preparando para alguém também, né? Porque, tipo assim, não adianta só cobrar de um Samara lado. Coach. Né? Tem gente que quer um príncipe, uma princesa e é um cavalo. Até Logicamente que, lógico, a gente tinha todos esses princípios, né? Tínhamos tudo isso já na nossa cabeça, que queríamos alguém de Deus, mas rolou também, lógico, uma atração física, né, gente? Porque não tem como também você começar um relacionamento com alguém que você não, pelo menos olhou assim e falou, poxa, gostei, né? Então, acho que é equilibrado, né? Eu gostei do que eu vi, gostei muito do que eu vi. Ainda tá gostando? Demais da conta. Então, quando eu gostei do que eu vi, eu só pedi para Deus me mostrar um lado mais interno, né? Como essa pessoa agia, como essa pessoa era. Mas, logicamente, que é um conjunto, né? E o período da oração, antes de namorar, noivar, casar, ele serviu muito para a gente se aproximar mais como duas pessoas. Tipo, a gente conversava muito. Que a gente estabeleceu um propósito, não é via de regra para ninguém, mas no nosso caso, na nossa história, a gente preferiu namorar à corte, né? Vamos dizer assim, um termo conhecido, né? A gente evitou qualquer coisa que pudesse, às vezes, levar a gente a fazer algo que a gente não queria naquele momento. Então, a gente não tinha contato físico, então a gente conversava. Se você não tem contato físico, você tinha qual opção? Falar. Até porque, gente, como se diz, a gente que converte o hormônio, né? Fica a flor da pele. Então, o jovem em si, que quer casar, que quer fazer esse propósito de corte, quer colocar primeiro, né, esse período de conhecer, esse período de entrega para Deus até o casamento, você tem que evitar ao máximo tudo aquilo que você vê que vai te colocar numa situação complicada. Porque da maneira que você, por exemplo, vamos supor que você gosta muito de fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, né, bem fora da linha, mas vamos supor que você gosta muito de pamonha e você quer passar uma semana sem comer pamonha. Vai ser bom para você ir para uma pamonharia todo dia lá, passar umas 5 horas lá dentro? Não é, então você tem que evitar. Se você quer evitar o pecado durante o seu relacionamento, então é bom que você também evite as situações que vão te colocar nessa possibilidade. Falou uma coisa interessante que também, no caso, eles fez chamado corte, né? Que é tipo um namoro sem beijar, sem ficar com pegação, né? Vamos dizer assim. Sim. E muita gente pensa, nossa, trem careta, né? Trem chato. Só que as pessoas não vê o motivo. Por que tem que ser assim? Por que Deus fala antes do casamento não fazer nada? Avalia só a ação, né? Não avalia o mérito. Né? Por que está fazendo aquilo? Não, por que não pode ter um beijinho? Porque a própria ciência fala que a paixão é química, né? Ou seja, quando você está envolvido com a pessoa e você tem certos tipos de contato, pegação mesmo, você vai ficar tão apaixonado que você deixa de enxergar o que é importante antes de começar um relacionamento. Você sai da racionalidade, você começa a agir pela emoção. Eu acho que também muita gente tem medo de ter esse tipo de relacionamento mais contido, porque fica com medo do resultado lá na frente. E aí, se eu casar, e no dia que eu casar, eu descobri que o cara beija mal, que o cara é ruim em outras coisas. Mas quando a gente tem uma base, né, cristã, não sei como falar, né, assim, mas vamos assim dizer, que a gente segue, e a gente acredita que Deus tem o melhor para a nossa vida. Se Ele tem o melhor e Ele preparou tudo para aquele momento, não tem como dar errado lá na frente, porque você está seguindo a vontade dEle, que é perfeita, boa e agradável. Então, assim, eu nunca tive medo durante o processo, eu sempre tive a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa, né? E, assim, quando você vê o fruto disso, os resultados disso, que a gente tem e pode contar hoje, tipo assim, é uma coisa que não tem como explicar, sabe? Deus é muito lindo. E essa forma de namoro não é a única forma certa. Aqui a gente está dando uma opção, né? Tem outra, foi a que a gente escolheu. Tem outras formas de você separar o seu namoro, o seu noivado, para Deus, sem ser dessa forma também, né? Mas essa é uma das formas. Então, sim, foi muito bom, foi um momento de experiência. Foi muito difícil, porque, logicamente,
várias vezes a gente tinha vontades, né? Porque toda hora você está perto de quem você gosta, de quem você ama, e você desenvolve um carinho, uma certa dependência por aquela pessoa, você tem vontade de fazer, né, mais coisas, mas a gente passou, né, e hoje, graças a Deus, a gente colhe os frutos disso. E, assim, eu acho que se a gente não tivesse esse momento, talvez a gente não tinha tanta base, sabe? Às vezes a gente não tinha um relacionamento tão forte como a gente tem agora. Porque a gente literalmente se aproximou muito nesse período. Muito mesmo. A gente conversava sobre tudo, todas as dúvidas, tudo que a gente queria saber um do outro, tudo que poderia ser pontos de conflito lá na frente, né? Tudo aquilo que incomodava no agora, no presente. A gente conversava sobre isso, então deu pra gente ter uma base bem... A gente não chegou, sabe, assim, uau, um desconhecido. Lógico, tem muitas coisas que você descobre só depois, mas foi um momento de preparação que eu considero que foi bastante importante. Até que você até pode ver de fato se você ama a pessoa. Porque que nem a gente está falando, se você envolve fisicamente com a pessoa, né, tem relações, vamos falar assim, a sua mente, é que a gente fala, você fica cego. Você começa a ignorar as coisas que realmente são importantes. É por isso que Deus já deixou isso, né? Evitar fazer isso até o casamento. Olha para vocês começaram de um jeito, eu admiro vocês. Vocês é um casal que eu admiro bastante. Vocês começaram do jeito certo. Eu e a Ana Flávia, a gente não começou do jeito certo. Só que aí, com o passar do tempo, a gente falou, não, vamos parar de certas coisas, né? Vamos parar de ficar muito próximo e tal, até a gente casar. Porque aí foi o momento que a gente viu que gostava realmente um do outro. Porque você quebra um pouco daquela paixão assim que cega a sua mente, você não vê as coisas como realmente são. E eu tive muitos problemas, tanto no meu noivado, quanto no meu casamento, por algumas coisas que eu fiz no passado, que eu envolvi com outras meninas. E, querendo ou não, por mais que você não ame essas pessoas lá do passado, você criou um vínculo, que você se envolveu de uma forma mais profunda. Por mais que você não ame, lá na frente vai te fazer mal. Vai fazer mal não só para você, como para a pessoa que você ama de fato e você casou. Por isso que pastor, mãe, pai pede, né? Não faz isso antes da hora, porque as consequências são graves. Aí você depois tratar isso é difícil. A Samara falou que, né, mãe, às vezes a pessoa fica com medo, né? Depois de eu casar e não gostar e tal. Cara, as consequências de você fazer antes, ainda mais com várias pessoas, é muito pior. É porque a gente fica botando tanto peso em algumas coisas que talvez assim não são tão importantes, né? Lá no final, tudo bem, se eu não gostar tal, gente, mas tem tanta coisa, sabe, para viver num casamento, não é só isso. Sim, é importante, mas caramba, você aprender a gostar da outra pessoa, você aprender a respeitar ela e principalmente, igual você falou, tudo bem, às vezes a pessoa não está nessa mesma situação, mas se são duas pessoas que permaneceram puras, foram até o final assim, as duas pessoas vão aprender, entendeu? Muita gente, inclusive, fala que, tudo bem, nas primeiras vezes não é bom porque não tem experiência, essas coisas. É um processo, entendeu? É como tudo na vida, como tudo no casamento, né? Vocês vão aprendendo a respeitar, a gostar da pessoa, a gostar da companhia, entendeu? Entender o que o outro gosta, e é isso, entendeu? Não é você tentar botar alguma coisa antes do tempo e por preocupação, mas e se eu não... Gente, mas... Caramba, sabe? É tanta coisa que a gente pode aproveitar no casamento, entendeu? Para se preocupar com isso. É só uma parte, né, do casamento. Exatamente, entendeu? Eu acho assim, quando a gente se envolve antes do tempo, né? Do tempo do casamento, a gente coloca muito depois aquela parte de comparação, né? Eu acho que isso é uma das grandes coisas que atrapalha ali na frente. E outra, quando a gente está num casamento, ainda mais quando você escolhe esperar e você escolhe se casar, não precisa ter esse medo. Porque no casamento você tem que ter a maturidade, você não vai chegar sabendo. Você tem, mesmo que você já se envolveu com tantas outras pessoas, mas você vai se acostumar à pessoa que você casou. É uma vida nova, é um jeito novo de se viver. Então você tem que ter a maturidade de saber o que você tem que aprender todos os dias e você tem que se moldar todos os dias. Até que, às vezes, o jovem da igreja mesmo, ele se envolve e depois termina. Aí teve aquele afeto todo, teve aquele envolvimento, depois termina. Criou muita expectativa, né? Não, aí, vamos supor, caiu, errou, e não vai nem casar com aquela pessoa. Às vezes, no momento lá que ele está gritando, não, vai casar. Só que você não tem certeza, vocês mal se conhecem ainda, né? Não sabe se é isso que Deus tem para você. Todo mundo fala que a gente só conhece de verdade depois do casamento mesmo. Pois é, e aí às vezes nem vai casar. Às vezes é só tipo algo momentâneo, um namoro que vai passar, né?
aí você vai e acaba cometendo essas coisas e depois vem as consequências. Acho que uma observação que a gente pode deixar aqui também é que o interessante de tudo isso que a gente comentou agora, tanto de alguém que escolheu esperar e lá na frente, pode ter a dificuldade de adaptação, né? Assim que a gente supõe, igual a gente comentou, mas tanto de alguém que teve a história diferente, a gente pode aprender também, porque é aquilo que a Bíblia fala, melhor é o fim das coisas do que o começo. Às vezes, não começar do jeito certo não significa que você vai ser fracassado lá na frente. Se você, no meio do caminho, decidiu resetar e começar de novo, Deus abençoa a sua decisão. Então, assim, é um ponto muito importante. Não ficar preso naquilo que aconteceu lá atrás, né? Tipo, e a partir do momento que você decidiu fazer diferente, colocar na sua cabeça que novas coisas Deus pode fazer na sua vida. Então, para quem começou, tipo assim, do jeito certo, como a gente falou aqui, ou para quem às vezes teve outros tipos de experiência e depois resetou e começou de novo, quer dizer que ambos os caminhos são abençoados por Deus, porque você decidiu consagrar aquele momento. Né? Você decidiu consagrar aquele momento. Então, é uma experiência válida. E também, tipo, relacionamento é muito difícil, que o povo tem muito medo, por conta das bagagens. Bagagens que a gente fala, é a minha bagagem e a bagagem dele. Nós viemos de famílias diferentes, fomos criadas de formas diferentes, tivemos princípios e valores, às vezes, diferentes. Então, a forma como eu vejo algo não é a forma que ele vai ver. E a gente entra para morar numa mesma casa, conviver todos os dias juntos com essas duas bagagens diferentes. E aí o desafio é como equilibrar isso? Como você achar o ponto certo de tentar enxergar pela visão dele e ele tentar enxergar pela minha visão e, ao invés de brigar, a gente achar a nossa visão a partir daquele momento. Então, assim, se reinventar, né? Então, o grande desafio é você chegar e estar disposto a ser moldado e a moldar a outra pessoa. Então, assim, a gente trabalhando pela felicidade e bem-estar do outro. Então, se ele trabalha pelo meu bem-estar, pela minha felicidade, e eu pela dele, a gente consegue um resultado de equilíbrio juntos. Se eu trabalho pela minha própria felicidade e ele pela própria dele, a gente, com certeza, em algum momento vai ter um ponto de conflito. Eu acho interessante que foi na quinta-feira, se não me engano, não sei se foi na quinta ou no domingo, tava o pastor André tava pregando sobre essa questão e ele citou no casamento lá que ele estava aconselhando uma jovem, né? E aí ela falando se ela perguntando se ela se sentia preparada para casar e tal. Aí ele perguntou assim: mas por que você vai casar? Por que você quer casar? Aí ela falou: é porque eu quero ser feliz. Aí ele falou: então tá errado, porque a gente não casa para nós sermos felizes, a gente casa para fazer a outra pessoa feliz, entendeu? Então quando você deixa de lado o seu e se preocupa com a outra pessoa, né? Acho que tudo se resolve, porque as discussões começam a se resolver sozinhas, porque aí você não vai querer pensar, não, eu quero ter razão. Não, eu quero ver o que fica melhor para a pessoa, entendeu? Eu quero ver o que vai deixar ela feliz nesse momento. Se é para abrir mão dessa coisa, então eu vou abrir. Da mesma forma, a outra pessoa vai falar, não, então não vou abrir, não vou deixar ele abrir mão também, vamos tentar chegar num acordo, porque você quer fazer o outro feliz. Você não quer fazer você próprio feliz, entendeu? Eu acho assim que uma das grandes pontos de conflito hoje no relacionamento é justamente isso, aquele egoísmo do eu, né? Tudo tem que ser para mim, eu que tenho que ser feliz. E eu acho que isso é uma das coisas que mais causa conflitos dentro de um relacionamento, porque justamente como o Matheus aqui falou aqui, quando você decide fazer a outra pessoa feliz e quando você coloca a sua felicidade em ver a outra pessoa feliz, automaticamente você está fazendo outra pessoa feliz e você está sendo feliz. E se a outra pessoa também tem isso para ela, então essa eu acredito assim que é uma das coisas que eu conversei já com a Samara também. Eu acho que essa é uma das grandes bases de um relacionamento ótimo, assim, um relacionamento feliz, sem conflitos. Não, a gente está falando hoje de um tema que é abençoado por Deus. A gente está falando sobre família, início, né? Início de uma família, relacionamento. Quando você decide começar a formar uma nova família a partir de você e do seu parceiro ou parceira. E essa é uma constituição abençoada por Deus. Quando você decide formar uma nova família debaixo dos princípios e da vontade de Deus, Deus abençoa. Acho que teve uma frase que fez muito sentido para mim, que eu sempre escutei, foi que a pessoa um dia me falou assim, eu sei que é difícil você, por exemplo, planejar um casamento, é tudo muito caro, planejar os móveis de uma casa, a sua casa, onde você vai morar, que você vai ter lá, sabe? É muito difícil.
E, às vezes, nas nossas condições do momento, a gente não tem esse vislumbre do futuro, a gente não consegue imaginar isso se tornando possível. E um dia uma pessoa virou para a gente e falou assim, família é projeto de Deus. Escolham uma data do casamento e noivem. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver as portas de Deus se abrindo na vida de vocês. A gente escolheu a data do casamento e ficamos noivos. De lá para a data, a gente conseguiu coisas que aos nossos olhos realmente pareciam impossível. Deus levantou pessoas para nos abençoar que a gente nunca imaginava que seríamos abençoados por essas pessoas. Sabe? Porque a gente decidiu, a gente colocou um propósito e a gente colocou uma data para aquele propósito se concretizar. Então, assim, antes a gente conversava, a gente vai namorar com o propósito de casar, sabe? Mas não tínhamos definido nada. Mas a gente tinha certeza que caminharíamos para esse momento. Mas a partir do momento que a gente decidiu, que a gente colocou uma data no nosso sonho, Deus abençoou de uma forma extraordinária. Então, assim, quando você decide fazer as coisas debaixo do propósito e da vontade de Deus, não tem como. O resultado ele é incrível, ele é abençoador. E através da sua vida, da sua história, você abençoa outras pessoas também. Porque você percebe a importância disso, você percebe o tanto que é bom você ter passado por esse momento e ter tido pessoas para te abençoar. Então, quando você vê pessoas nesse momento, Deus te dá aquela vontade de abençoar também. Então, é muito importante. É tipo assim, para qualquer pessoa na Terra, né? Mas principalmente para um jovem cristão. Você quer que as coisas dê certo, isso vale para tudo na vida. Você quer que as coisas dê certo, coloque Deus na frente. Se você quer que seu relacionamento dê certo, você primeiro prioriza as coisas do Senhor. Se você quer que seu casamento dê certo, primeiro você prioriza a Deus. Quando você coloca Deus na frente de tudo, como diz a palavra de Deus, né, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo vale muito para a vida da gente. Uma questão também que eu acho muito complicada é um jovem sem experiência, por exemplo. Às vezes nunca namorou pouco. Aí você está falando aqui, né, o critério é a pessoa ser cristão, né, temente a Deus. Só que tem aquela questão que às vezes nós estamos aqui na igreja, tem alguns jovens que estão dentro da igreja, só que não seria o ideal para você iniciar um relacionamento. Às vezes a intenção dele vir para a igreja é só para distrair ou só para ver a moça, o rapaz. Ele não tem nenhum envolvimento de fato com Deus. O que vocês acham disso? É um cuidado a ser tomado? Como identificar? O que a gente pode fazer para se prevenir de se envolver com uma pessoa que está na igreja, mas ele não é de fato um cristão, não é de fato uma pessoa que está envolvida com Deus? Eu acho que a forma que a gente tem de prevenir isso é ver as atitudes, observar as atitudes. Falar é muito fácil, fazer é muito difícil, e não tem como você esconder isso. Então, eu posso falar que eu sou uma pessoa que sigo a Deus, que verdadeiramente tenho todos os princípios possíveis que existem, mas você vai ver nas minhas atitudes em algum momento que eu não sou esse tipo de pessoa. Então, o primeiro cuidado está aí. Preste muita atenção. A fase da oração, para a gente que tem esse momento, do namoro, do noivado, é tipo uma escola, onde você tem a possibilidade ainda de reprovar, entendeu? Dá para dar errado, pode dar errado nessa fase. Inclusive, se tiver que dar errado, por favor, que dê errado nessa fase. Mas quando chega, namoro tem que terminar. Então, ou para um casamento, ou para nunca mais se ver, né? Tipo, nunca mais dá certo. Então, assim, você tem esses momentos justamente para perceber se é aquela pessoa mesmo, se aquela pessoa diz, o que ela diz condiz com o que ela demonstra e vive, que ela faz. Então, assim, você tem que observar. E quando a gente age baseado na razão e não na emoção, porque amor, gente, não é tipo, olhei, gostei, amei. Não é assim. É algo que é construído dia após dia. Não tem como você falar que ama uma pessoa ou algo do nada. Não tem como. Amor à primeira vista não existe. Então, assim, é construído dia após dia. Para você chegar no nível de falar, eu amo alguém, você tem que ter tido muitas experiências que te levem àquele resultado. Então, você tem que conviver, você tem que conversar, você tem que, né, tipo assim, ter várias experiências antes de falar que ama. Então, dá para perceber, sim. Então, às vezes, o fato da gente consagrar esse momento para Deus, esse momento das nossas vidas, é exatamente para nos prevenir desse tipo de situações, porque você escolhe separar aquele momento para Deus te falar e falar com a outra pessoa se é realmente da vontade dele. Então, não tem como dar errado.
se você observa atitudes, né? Se você observa o que a pessoa faz. Matheus, perguntar pra você a mesma pergunta. Hã? A mesma pergunta dessa. Você tá muito calado, Matheus. É porque, Matheus tá gente, legal. é porque eu sou noivo, eu não sou Não, casado. mas Então é- hoje, como é que eu Matheus falei? Hoje eu tô noivo, aqui pra mas aprender. Você já tem uma experiência aí, Matheus. A mesma pergunta pra Samara, ô Matheus. Uma dica aí pra pessoa, o rapaz, a moça, identificar quando aquela pessoa é meio, vamos dizer assim, duas caras. Não é pra ela, entendeu? Tem alguma coisa que meio que mostra? Olha só, se o jovem te chamar para ir estudar a Bíblia na casa dele, não acredita, entendeu? Sei se lá. Não, eu acho que é igual a Samara falou mesmo. Não vai estudar a Bíblia na casa dele, Não, estuda a Bíblia na não. sua casa. Isso, entendeu? Se a mãe dele fosse sentar lá na mesa. Não, eu conheço essas, eu conheço. Já entendeu? fez? Não, Chame alguém para estudar junto com eu você. faço parte dos jovens, entendeu? Eu já vi entendi. coisas assim. Você não tem experiência com isso, não, né? Para Graças de complicar a a Deus, vida do tá- rapaz, tá de meu boa. querido. Ai, te amo. Não, eu acho que o que ela falou é muito pertinente, porque, tipo assim, a gente, às vezes, baseado no que a gente está vendo no mundo, a gente fica achando que, tipo assim, acho que a primeira coisa mais importante que a gente passa é que, tipo, a gente achar que já precisa começar a namorar, entendeu? A partir do momento da primeira vez que você conhece a pessoa, entendeu? Tipo, não, já vamos namorar logo, tal. E não, entendeu? Você tem... É quase que igual a Samara falou, você tem um conhecimento que você vai ter durante o namoro, certo? Mas antes disso, você pode ter amizade, entendeu? Você pode ter aquele momento em que você está conhecendo a pessoa quase como se fosse amigo mesmo, entendeu? É quase com um pré-conhecimento, entendeu? Um pré-namoro, onde vocês vão já começar a conversar, entendeu? Isso foi o que aconteceu comigo e com a minha noiva linda. A gente, tipo assim, a gente começou a conversar, começou na amizade, e aí, de repente, já começou... Sabe, a gente começou a sentir tipo que queria alguma coisa a mais. A gente já começou a planejar, tipo assim, nossa, então vamos começar a orar, então? Vamos começar a orar, tal, e começamos a orar, e aí as conversas assim foram ficando assim, a gente já sabia tipo que ia acontecer. Pelo menos eu sabia, né? Entendeu? E aí quando chegou a hora, sabe? Quando a gente já, entre aspas, a gente terminou o propósito de oração, aí tudo deu certo. A gente foi falar com os pais, gente, não percam esse hábito, entendeu? Mesmo que, tipo, eu não estou falando nem só do homem, entendeu? Mas conversem, coloquem os pais nisso. Hoje a gente está numa cultura muito que, tipo, de independência, sabe? De que você não precisa conversar mais com os pais. Gente, eles passaram por coisas que vocês nem imaginam, entendeu? Eles, a experiência deles, o conhecimento que eles podem te passar num momento desses não dá para se comprar, entendeu? Nós falou no último podcast, o jovem, ele acha que ele sabe de tudo, Exatamente, que ele vai exatamente. tomar a melhor decisão, e que Sim, o pai dele não exatamente. sabe de nada, a mãe dele não sabe de nada, o pastor dele não sabe de nada. E ele Exatamente. acha que ele sabe de tudo já. Não, Tem com 15 certeza, anos de sim. idade, 17 anos de idade. Geração Mas isso é princípio de autoridade, né, gente? Então, Exatamente. assim, a gente reconhecer aquele que está acima da gente. E a gente ter a bênção daquele que está acima da gente, ou seja, pastor, pai, mãe, a gente ter a bênção deles faz toda a diferença. Exatamente. Uma dica que eu dou para você, jovem, é fazer uma pesquisa de campo. Entendendo? Chega nas pessoas mais próximas, nos amigos, na mãe, no pai, as pessoas que conhecem aquela garota Pretendente. há mais tempo, É o crush. e ver, que às vezes já tem um histórico meio ruim. Ali, até mesmo na igreja. Eu já vi aqui na igreja cada coisa, velho. A pessoa ficando com Deus e o mundo, quando é fé, o cara tá namorando com a menina. E, tipo, sabendo de tudo que aconteceu. Ou seja, tá na sua cara. Não quer dizer que ela não possa namorar um dia, mas às vezes ela não tá preparada. Às vezes ela tá naquela fase de ficar com todo mundo, não quer nada sério. Aí A pessoa não se curou, né? Aí você tá Foi achando igual- que é a pessoa pra você casar. Aí, Foi igual a gente falou aqui, tipo assim, tudo bem, coisas ruins acontecem, entendeu? Às vezes, quando a gente está longe da presença de Deus, acontecem algumas coisas ruins. Mas, tipo, nada, não significa que, tipo, tudo está perdido, entendeu? Se você ir lá, se reconciliar, entendeu? Se você admitir e, principalmente, não fazer mais, então tudo bem, as coisas se resolvem, sabe? Tipo, só que nesses casos, você vê que a pessoa não se resolveu. Ela simplesmente, ainda tá no... provavelmente ela deve ter topado com alguém que, tipo, falou, não, mas eu quero compromisso, alguma coisa. Aí ele fala, então vamos namorar então, velho. Entendeu? Esse tipo de Acho coisa. que é uma decisão sabe? que a gente não O pode golpe fazer tá com aí, né? pressa. O golpe tá aí. A gente, às vezes, quer decidir isso com muita pressa, porque todo mundo está namorando, tem que namorar também. Todas as minhas amigas namoram e
E eu falo isso porque eu sou mulher e olhando pelo nosso ponto de vista, a gente tem muita probabilidade de tomar decisão errada, decisão ruim, porque a gente bota mais emoção em tudo. Por exemplo, se a gente está achando um cara bonitinho e ele virar e falar paz do Senhor com um pouquinho mais de elegância, a gente já idealizou nossa vida inteira com ele. Casando, tendo filhos, né, nossa casa, nossa cozinha, tudo, tudo. Então, tipo assim, o cara nem falou com outro pensamento para você e você já está, tipo, criando muita expectativa. Nem é só pro namoro, também tinha muitos pensamentos. Às vezes a pessoa fala Sim, assim, por favor, não seja emocionado. acredita em Deus, ela posta lá no Facebook, no Instagram, sei lá. É uma frase lá de Deus, mas às vezes ela não tem um compromisso com Deus. Ah, o que eu já vejo. O que Você vê nas builds lá, assim, aí, como que é presente de Deus, sabe? Guerreiro de Deus, alguma coisa assim. Se é uma decisão que você vai tomar e que você vai ter que aguentar a consequência pro resto da vida, por favor, não tenha pressa, né? Porque, pensa, você, tipo assim, ter que aguentar só coisas ruins o restante, né, da vida inteira, sendo que você poderia ter tido uma vida totalmente diferente, né? Então, uma decisão que você não precisa tomar com pressa. Eu acho que tudo tem um tempo certo. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. A gente começou amigos, mas da amizade até o propósito de oração, a gente passou por muita coisa, as nossas vidas pessoais. Então, assim, não foi lindo, maravilhoso, né? Tipo assim, como é para todo mundo, gente, vidas reais, né? A gente passa por muitas experiências, que é Deus nos moldando e nos preparando para aquele momento. Então, assim, é uma decisão que você tem que fazer com muita calma, com muita oração, com muita observação, realmente, pesquisa de campo, observação nas atitudes. Então, olhar e escolher com muito cuidado, porque você está decidindo ali a sua vida pela frente, está decidindo como vai ser a sua vida pela frente. Então, foi uma coisa que eu pensei muito. Por ter essa experiência dentro da minha casa, de relacionamento que não deu certo, né, de separação, de casamento frustrado, eu sempre tive muito medo, sempre pedi muito para Deus me dar sabedoria para decidir, tipo assim, esse momento na minha vida. Eu queria namorar, eu queria casar, mas eu queria fazer isso com a pessoa certa. Eu não queria passar pela experiência de ter um relacionamento frustrado, né? Então, assim, e eu sempre esperei muito, fiquei muito tranquila, não era algo que eu tinha pressa, porque eu sabia que com pressa eu poderia colher algo ruim, né? Então, assim, colher algo ruim é ótimo. Exatamente. Fala de crente, todo mundo fala assim. Então, principalmente mulheres, meninas do vídeo, esperem no Senhor, tendo a certeza de que Ele vai preparar alguém que é abençoado, alguém de princípios, alguém que vai cuidar, amar de você verdadeiramente. Então, homens também, uma esposa, companheira que vai estar ali com você em todos os momentos, que realmente ama, cuida, porque são valores que hoje em dia a gente perdeu muito, né? A nossa geração para cá, ela vem perdendo muito. Tipo, não é mais interessante você ser uma dona de casa, não é mais interessante você ser uma esposa amorosa, que respeita, né, submissa, porque às vezes ninguém entende o verdadeiro significado dessa palavra. Não é mais legal você ser um cara de uma mulher só, um pai de família. Então, assim, todos os valores que antes a gente tinha, numa geração mais antiga, hoje a gente não tem mais, é tudo invertido. Então, se você busca ainda permanecer debaixo desses valores e princípios, você tem que, né, decidir ser também essa pessoa. Então, busque esse momento no Senhor e ore por esse momento, porque você também precisa se preparar. Não é como se Deus, né, fosse responsável por tudo que acontece nas nossas vidas. A gente também é responsável pelo que acontece aqui. Eu vi um meme esses dias sobre relacionamento que eu achei interessante. Aí o cara falando, vou ficar quieto porque Deus está preparando alguém para mim. E Deus vai e fala, eu tô? Tipo assim, cara, o cara tá fazendo nada para esse momento. Tá preparando nada, você tem que tomar essa atitude. Eu tô aqui só observando. Então, não tem nada melhor do que você casar e colher, tipo assim, um casamento abençoado. Nossa, sério, eu acho que é uma das melhores coisas que tem, é você decidir, você casar e você ver dia após dia que você fez a escolha certa, sabe? Que Deus está abençoando aquilo. Igual eu tinha falado, né? Atitudes da pessoa. Às vezes você não consegue tolerar determinada atitude da pessoa, mas talvez outra pessoa que ela vai conhecer na frente conseguiria tolerar essa atitude. Entendeu? Não existe a pessoa errada, né? Mas talvez existe a combinação de pessoas e gênios, né, que não dê certo.
Porque se você decidir relevar alguma coisa e ficar só tolerando, isso aí vai, com o passar do tempo, vai só pesando no seu relacionamento, na sua vida. Então é por isso que é bom você conversar com a pessoa, conhecer ela melhor, ver quais as atitudes dela. Se aquilo vai ser, se você ver se isso, você for para um casamento que vai durar toda a sua vida, isso aí não vai pesar para você, essa é uma atitude boa, entendeu? De você tomar, porque depois que você casa, você tem que lutar pelo seu casamento o resto da sua vida. É por isso que fala a importância de preparar, né? Porque, segundo a Bíblia, casamento é um, né? Tipo, só em casos extremos lá que você pode pedir o divórcio lá, mas tipo, é algo muito extremo mesmo. Vou nem falar disso aqui agora, que é outro caso, né? Mas é uma escolha para a vida toda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quem veio na quinta-feira passada, você estava aqui? Você viu ela falando que quando você vai casar lá com uma pessoa, você vê o que você não consegue suportar, não é? Isso. Tipo, os defeitos que você não consegue. Os defeitos intoleráveis. Ela falou, não olha as qualidades, olha os defeitos, né? Porque qualidades você suporta facilmente. Eu acho muito interessante. Qualidade está de boa, né? É massa isso, né? Cara, e é muito isso que você falou, porque o que o Jair te falou, inclusive, que hoje a coisa tá tão mudada que hoje ninguém mais quer namorar, só que todo mundo quer casar. Tipo, muito rápido, entendeu? Então, tipo, a pessoa, tipo assim, ela não existe o namoro mais. A pessoa já começa ficando, já começa a morar junto. Vai morar junto. Só que, tipo, e já casa instantaneamente. Quantas vezes a gente não vê aí famoso casando e divorcia depois de um ano, entendeu? Acho que teve uma vez que eu vi, cara, não lembro, faz muitos anos que fizeram até, tipo... Tava passando naquela programação maravilhosa de tarde e domingo, entendeu? Tava passando lá os casais que duraram menos tempo. Cara, o primeiro tinha durado, acho que 47 horas. Não, os caras fizeram o casamento 2 dias depois, eles se divorciaram. Tipo, mano, entendeu? Então, hoje está tão invertido que as pessoas não querem saber de namorar para passar por todo esse período do conhecimento e já querem casar logo instantaneamente porque já querem, não sei, porque querem construir a vida com a pessoa sem nem saber de verdade quem que ela é, entendeu? Gente, não dá tempo de conhecer a pessoa, então, sabe? Então, pouco tempo assim, tipo, você só vai conhecer ela quando você passar bastante tempo, quando você fazer um propósito, quando você, entendeu? Principalmente conhecer os pais, porque é uma das coisas que vários adultos assim já mais me falaram é que tipo veja como a pessoa trata os pais dela, que é como ela provavelmente vai te tratar, entendeu? Então tem muito isso também. Então hoje, cara, não está nem de cabeça para baixo, tá? Tá invertido, entendeu? É um negócio muito muito doido. Não, e o mundo ele meio que tipo assim, como é que eu posso falar? Ele vê, não, mas qual que é o problema, né, de casar, depois separar e casar de novo, depois casar de novo, separar. Hoje está muito fácil, né? Só que as consequências, né, a Samara mesmo falou, né, você veio de uma família que teve isso, eu também vim. O Jeff não, né, nem o Matheus. Mano, mas as consequências que fica na vida dos seus filhos é muito tenso, velho. Eu mesmo fui muito revoltado por questão disso. Porque minha mãe mesmo ela não foi casada com meu pai biológico, mas a gente fica assim, aí separou logo que eu fui lá concebido. Aí, o que acontece? Depois eles não ficaram mais juntos, né? Minha mãe casou de novo, eu considero ele meu pai hoje, né? Que meu padrasto. Minha mãe separou dele também. Mas aí as consequências disso é muito terrível. Porque as pessoas acham, não, mas não deu certo só separar, ué. Qual que é o problema disso? Famosa incompatibilidade de gêneros, né? Eu fiquei besta, a gente conversou até sobre isso esses tempos atrás, que hoje essa é a justificativa do maior número de divórcios. Divorciou por quê? Incompatibilidade de gêneros. E se a gente for buscar o pé da letra o que isso significa, a gente casa por isso também, porque a gente é incompatível. Exatamente. Então, assim, porque a gente temos nossas semelhanças, mas também nossas diferenças. Por que a gente vai divorciar pelo mesmo motivo que a gente casa, né? Tipo, não faz sentido. E um exemplo que eu acho muito massa sobre isso, que eu vi uma vez e eu fiquei de cara, foi um casal ter se divorciado porque todas as noites na hora de dormir, sempre o que ia deitar por último desligava a luz. Era um combinado. Você deitou primeiro, o outro deitou por último, ele vai desligar a luz. E um dia, ambos deitaram e a luz ficou acesa. E a grande discussão daquela hora foi quem vai desligar a luz.
É. Velho. Aí começaram, não, você tem que desligar a luz, porque não, mas você tem que desligar a luz, porque não sei o que, não sei o que. Por fim, não conseguiram chegar num contrito. Gente, se eu estivesse lá, eu pegava o travesseiro e jogava no trem da luz e desligava a luz. Estava resolvido. Joga na Então, lâmpada. dormia sem travesseiro. Mas E separou aí por causa eles disso? se separaram porque alegaram serem incompatíveis. Tipo assim, Compatíveis de preguiça, incompatíveis, né? exatamente. Ninguém podia levantar e ir lá apagar a luz. Mas, Dói, tipo, né? se a gente for pensar, esse é só um exemplo, né? Muito nada a ver, mas que se aplica para qualquer coisa. Nenhuma discussão dentro de um casamento, ela começa, tipo, por algo muito grande, tipo, por algo muito extremo. É sempre por algo besta, algo bobo, que você não imagina que vai virar conflito. Eu tava vendo um vídeo essa semana, eu acho. Era de um cara. Era aqueles vídeos que o pessoal geralmente está colocando de tipo relato no Reddit, alguma coisa assim, sabe? Que ele faz tipo um post assim. Ele contou a experiência dele, de que ele foi casado com uma pessoa e divorciou depois de 4 anos. E aí ele meio que foi dando as dicas, né? Tipo, por que aconteceu aquilo? E aí ele falou que a principal causa das discussões era porque um entendia uma coisa e o outro entendia outra. E aí, tipo assim, às vezes as duas pessoas estavam concordando com aquilo, mas porque um entendeu de um jeito e tal, aí parece que virou uma discussão, entendeu? Então, acho que isso também é uma das coisas mais importantes, é você saber comunicar com a pessoa, entendeu? Porque hoje, cara, hoje, assim, se você não souber conversar, tipo, por exemplo, com seu chefe, entendeu? Com seus liderados, entendeu? Com seus líderes no trabalho, você não vai muito longe por causa de más informações, de confusões que acontecem. Então, como é que você não vai poder ter esse mesmo hábito dentro do casamento, entendeu? Que é a instituição mais importante, né? De acordo com a Bíblia, entendeu? Sim. São desafios diários, né, que a gente enfrenta. Até porque, igual a gente falou no início, a gente vem com bagagens diferentes. E o maior desafio é a gente tirar, né, tudo que está nessa bagagem e formar algo novo a partir dali. Mas uma coisa que eu acho que vocês falaram que é interessantíssima é o diálogo, né? Conversar, né? Expor aquilo que te incomoda no outro, o que vocês podem fazer juntos para melhorar isso. Porque não adianta você cobrar tudo de uma pessoa se você também não ajuda, né? Aquele famoso exemplo é de você chegar sempre para o seu chefe ou colega de trabalho e falar que não gosta da forma como ele trabalha ou que não gosta da forma como ele leva aquilo, mas nunca leva uma sugestão de como ele poderia fazer diferente. Então, tipo, o cara recebe... Não é uma crítica, né? Não é uma crítica construtiva, é uma Por exemplo, reclamação. você só leva o problema, mas nunca conversa sobre a solução daquele problema ou uma sugestão do que poderia melhorar, né, para ele poder começar a fazer diferente. Então, por exemplo, se eu não gosto que meu parceiro ou parceira, deixe o sapato jogado na casa, no quarto, sei lá, na cozinha, na sala. Toalha na cama, né? A toalha na cama, não sei o quê. Que não gosto de jeito nenhum que ele faça isso. Anotado. O que eu posso fazer para mostrar para ele, de uma forma que ele possa entender que isso é algo que eu não gosto, e o que eu posso fazer para ajudá-lo a não ter esse tipo de comportamento, ao invés de só chegar e ficar falando que eu não gosto, ou julgando o comportamento dele. Por exemplo, eu posso criar um local onde a gente guarde os sapatos, onde eu falo para ele, quando você tirar os sapatos, a gente pode guardar nesse local, vai ser o nosso local de guardar sapatos. Também é a forma que você fala, né? Também. Exatamente, mas tipo, tentar sempre diante de um problema, nunca chegar só com o problema, mas com uma solução para aquilo. Porque não adianta eu só te mostrar o problema se eu não te dou uma ideia de uma solução. Eu vi outro vídeo esses dias que era do Paulo Musi, né, o último romântico da Terra, que ele falava o seguinte, como que ele conversa com a esposa dele, né? Que ele, tipo assim, eles falam que eles sentam de frente um pro outro, a, tipo assim, 20, 30 centímetros um do outro, sabe? Porque nisso aí você vai estar olhando para a pessoa nos olhos, entendeu? Vai estar sendo honesto com ela, porque você não tem como mentir quando você está tão perto de uma pessoa assim. E principalmente vocês não vão gritar um com o outro. Entendeu? Então você vai quase que tipo tentar se conectar com aquela pessoa naquele momento e passar tudo que tudo que você acha que está de errado, entendeu? Os dois vão chegar ali num acordo, sabe? São tipo esses pequenos hábitos, entendeu? Que dá para consertar. Uma coisa que sempre acontece, eu já falei até muito para a Letícia sobre isso. Não sei se acontece com vocês também, mas quando acontece alguma discussão, quando acontece alguma desavença, você geralmente
na hora você não quer abrir mão, entendeu? Você, tipo, quer estar certo, você ignora a pessoa, porque você fala, não, eu não vou pedir perdão, velho. Eu tô certo, eu não quero, sabe? Eu tô chateado. Mas quando passa 5 minutos, entendeu? Você para e olha, velho, pra quê, entendeu? Mas aí você cabeça dura, tipo, você continua, saca? Mas, mano, é tiro e queda. Você percebe que não tinha aquela importância que você deu naquele momento. Nunca tem. Entendeu? E isso vale pra tudo na vida, nunca tem. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é um conselho, assim, que não é só pro casamento. É pra vida, tipo assim, cara, primeiro, não tome nenhuma decisão com raiva, entendeu? Não fale nada quando você tá estressado. Não sabe? Não extravasa, entendeu? Quando você está estressado. Se acontece algum problema assim, mano, respira, entendeu? Vai para lá de fora de casa, faz alguma coisa, espera, cara, 5 minutos. Fica 5 minutos parado lá pensando na vida. Mano, tem certeza absoluta, 100% de certeza que depois você vai mudar de ideia, entendeu? Você vai mudar de opinião, você vai estar mais calmo, você vai perceber que aquilo não é aquilo tudo, entendeu? Porque, cara, toda discussão é porque um falou de um jeito, o outro entendeu de outro. Entendeu? Não é nem só, tipo, questão de, tipo, não, eu discordo disso, tipo, sei lá, falou, eu não gosto de assistir Velozes e Furiosos. Mas eu gosto. Não é isso, entendeu? Nunca é, tipo, é porque um gosta 100% e o outro gosta 0%. Não, é porque um falou, tipo assim, não, eu não quero assistir naquele momento, mas a outra pessoa entendeu que aquilo lá não, então ela não quer assistir nunca. Deixa quieto, entendeu? Não, cara, é porque, não sei se acontece com vocês. Exatamente, lá, né? Não sei se acontece com vocês, mas é tipo assim, os dois vão decidir alguma coisa, né? O que você quer assistir? Vamos assistir Velozes e Furiosos? Não, mas a gente assistiu tantas vezes, tá? Então tá, não quero assistir mais não. Não, então bota. Não, mas agora eu não quero mais. Poxa vida! Ou assim, não, escolhe um filme aí. Não, então escolhe. Eu não quero escolher mais, então vamos dormir. Poxa, sabe? Tipo, é uma coisa assim, entendeu? Que acontece tantas vezes e a gente não para pra pensar. Filme aí você põe, não, esse eu não quero. Esse aí eu não quero. Nossa! Não, pra pedir comida, entendeu? Pedir comida. O que você quer comer? Não sei. Aí você pede lá. Nossa, mas você pediu isso? Entendeu? Cara, então, tipo, sabe? É uma das coisas, assim, que nessa questão, nessa hora de conflito, é uma das coisas que, tipo assim, ajuda a solucionar esse problema. É uma das coisas que o pastor Cláudio Duarte sempre bate na tecla também. Que seria o quê? Abrir mão. Abrir mão da sua posição. Às vezes você não concorda na hora, depois você chega e conversa com calma. Mas na hora ali, para evitar uma discussão, abre mão. Entendeu? A esposa pediu assim, nossa, você podia pegar a toalha que está em cima da cama e estender. Em vez de ficar com preguiça e falar que não vai, só vai lá, pega e estende. É coisa simples. Não, e outra coisa, a gente temos que entender que o casamento, você se unir com outra pessoa, é uma decisão muito importante. Não só para o cristão. O próprio Napoleão Hill, né, que para muitas pessoas é uma referência, né, ele escreveu lá a Filosofia do Sucesso, e um dos princípios que está no livro dele é você tomar a escolha certa com quem você vai ficar a vida toda. Ele fala que tem lá os princípios, né, para você ser uma pessoa bem-sucedida, e um dos princípios é o casamento, você escolher a pessoa certa. Porque se você escolher errado, pode comprometer o seu sucesso, né, financeiramente falando, ou outras formas, né? Cara, é inacreditável como tudo que o povo fala hoje em dia já estava na Bíblia e todo mundo fica falando, não, eu inventei isso aqui, é uma boa prática. O Rio lá fala, todo mundo acha top, mas exatamente. Tá na Bíblia. Não, você é quadrado, pô. Não, deixa isso quieto. Já que a gente está falando sobre isso, né, acho que em Coríntios a gente vai ter aí para mim, uma das maiores e melhores definições do que é o amor, segundo a visão de Deus, né? Que é aquele versículo que aqueles versículos que todo mundo conhece e que faz muito, tipo assim, é justo a gente falar agora, porque tudo que a gente falou tem aqui nesses versículos. Faz sentido. E eu quero citar rapidamente que fala que aquele que ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Eu acho que é difícil esperar com fé, esperança e paciência. Um exemplo para isso é que nós temos formas diferentes de demonstrar quando estamos irritados, ou quando a gente não gosta de algo, quando a gente está triste e quando a gente está chateado, magoado, revoltado com alguma coisa. E eu e o Jefferson somos um pouco parecidos nessa área. Quando ele está irritado, chateado
com alguma coisa, ele fica calado. E, tipo assim, fica calado de mudo, gente. Não falar uma palavra, não demonstrar nada. Eu tô preocupado, porque ele já não tá falando há muito tempo. Já tá meio calado aqui. Tô achando estranho. E, gente, deu pra perceber que eu converso pra caramba, né? E, tipo, eu chego, eu quero conversar, quero falar, quero tagarelar coisas aleatórias. Tipo, apareceu um mosquito diferente no meu trabalho, eu quero falar pra ele que apareceu um mosquito diferente no meu trabalho. Então, tipo assim... Ela é a Rochelle, agora o Cris. Deixa eu contar o que aconteceu comigo. E, tipo, várias vezes eu cheguei, né? A gente chegou depois de um dia todo árduo de trabalho, onde a gente passou por muitas coisas, eu passei por várias coisas, ele passou por muitas coisas, e eu não sei o que ele passou naquele dia de trabalho, naquele momento. E ele estava chateado e estava na dele, né? Tipo, a famosa caixinha do nada, que todos os homens têm, tá, gente? E é quase 90% dos cérebros deles, então, normal, tem que aprender a lidar com esse 90% do cérebro. É assim mesmo. Então, ele chegou e estava, tipo, em um determinado dia, desse jeito. Né? Calado, sabe, alguém diferente. E eu cheguei, tipo, será que está acontecendo? Você não quer conversar comigo? Não quer me contar o seu problema? Vamos conversar. E ele não queria conversar naquele momento. Tipo assim, então ao invés de ficar, tipo, vai, me fala, sei lá, vamos conversar. Porque a gente não pode respeitar. Então, eu aprendi que quando ele estiver nesse momento, eu tenho que deixar ele um tempo nesse momento refletindo. Para depois a gente conversar. E gente, todas as vezes que ele tem esse momento, ele começa a conversar depois. Até porque eu só sem preciso... eu forçar a barra. É porque, assim, às vezes eu preciso o quê? Eu preciso de um tempo para mim diluir, porque às vezes é uma coisa... Eu fico só nessa situação quando eu tô com muita raiva, entendeu? Então, eu tô nervoso. Então, para mim não descontar na outra pessoa, eu fico calado, vou diluindo, e na hora que tá passando, aí eu volto ao normal. Mas porque se na hora da raiva eu estiver lá diluindo a situação ainda, e ainda eu for conversar com outra pessoa, começar a tocar no assunto, eu vou descarregar tudo aquilo que eu tava, né? Tudo aquilo que eu estava segurando para não magoar as outras pessoas, vou descarregar nela. Então, é melhor até uma defesa, né, pro cônjuge. Às vezes você, tipo, não, eu prefiro ficar um pouco quieto aqui no meu canto, entendeu? Sim. Que daqui a pouco as coisas se resolvem, daqui a pouco eu converso. Sim, depois que passa esse momento, tipo, a gente tem as melhores conversas, assim, porque aí ele vai chegar, ele vai falar, porque ele teve esse momento de preparação, né, de entender o que aconteceu. Falar com mais calma, né? Vai falar com mais calma e sempre a gente conversa e fica top. Então, e também, gente, até quando não acontece nada, tá? Nunca chega forçando a barra para conversar, para despejar tudo. Você chegou de um dia de trabalho, precisa ter uns minutinhos para, sabe, ficar tranquilo, depois conversa. Até porque a sua esposa não tem nada a ver com o que seu chefe fez com você. Então, trabalho, casamento é outra coisa, sua casa. Então, não leve seu trabalho para sua casa. Sim. Nem a casa para o trabalho. Exatamente. Sim, por favor. E isso é uma coisa que, inclusive, é bem característica de homens, né? Tipo, jovens moças. Às vezes, tipo, tudo bem. Porque, na verdade, hoje em dia a gente sabe que é fácil perceber os sinais, entendeu? É fácil perceber quando uma pessoa está chateada, quando seu cônjuge está chateado, né? Quando acontece alguma coisa errada. Então, tipo, às vezes, realmente, os homens, às vezes, eles têm isso, sabe? Às vezes só tá do nada, entendeu? Do nada você fica de cara fechada, entendeu? E não é por uma razão, é tipo só, sei lá, entendeu? É uma coisa de homem mesmo. E às vezes, tipo assim, quando a gente, tipo, aí você pergunta, o que foi? Não, nada, não. Às vezes realmente pode ser nada, entendeu? Não é porque a gente não está querendo contar. Pode ter certeza que se for alguma coisa assim importante e tal, depois de um tempinho, pode ser que na hora não queira falar justamente sobre isso que o Jefferson falou. Você quer esquecer, entendeu? Eu, pelo menos, quando chego do trabalho com algum problema, tal, tipo, mano, eu só quero esquecer. Eu quero tomar um banho, sabe, comer alguma coisa, eu quero esquecer. Não quero ficar lembrando daqui. Depois, outro dia, eu penso, sabe? Isso é muito legal, porque crente, né? Vamos falar da gente aqui. Como a gente não pode fazer as coisas antes de casar, namorar e tal, a gente lê bastante sobre o assunto, né? Não sei vocês, mas eu lia bastante sobre o assunto. E, tipo, eu lendo uma vez, quando a gente estava namorando, eu estava lendo aquele livro Namoro Blindado, do Renato e da Cristiane Cardoso, da Universal. Passando na Record lá, né? Exatamente, Terapia do Amor, já estava me preparando. E, assim, tem uma parte do livro onde eles falam sobre características diferentes de homens e mulheres, e a dificuldade que é equilibrar isso num casamento. E aí ele fala bem assim, cara, tem dias que a gente não tá querendo compartilhar, tipo, tudo, a gente só quer, e ele usa eu vou falar isso, por favor, não me julguem, mas estava escrito no livro e eu ri bastante, porque é literalmente isso. Tem dia que a gente só quer sair pra longe, pra peidar e sentir o próprio cheiro do peito sozinho, sem ninguém por perto. Então a gente não quer alguém pra compartilhar esse momento. E, tipo, literalmente, é uma coisa meio, né,
sei lá, de falar, mas é literalmente isso. Tem dias que você precisa digerir algumas coisas sozinho primeiro, antes de jogar em cima de alguém, né? E tem que entender esses momentos também. Mas, por favor, nada ao extremo. Por exemplo, a gente está falando que tem momentos de a gente ter esses momentos sozinhos, mas nunca seja aquela pessoa também que é um baú. Que você tem que adivinhar o que a pessoa tem, o que a pessoa está querendo. Por favor, não seja esse tipo de pessoa. Isso atrapalha, né? Muito. Sim, porque aí você dá brecha para uma coisa que é um dos maiores motivos também de relacionamentos não darem certo, que é a insegurança. Porque a partir do momento que a gente não dialoga sobre o que está acontecendo, eu começo a pensar 1001 coisas que podem ser motivos de você estar daquele jeito. Até porque e aí a gente fica inseguro, então não seja isso. Né? Seu companheiro, sua companheira, é justamente isso. Companheiro está ali para te ajudar. Talvez no momento você não consegue falar, mas parceiro, né? Talvez no momento você não consegue falar, mas numa outra hora fale, porque pode ser que ela vai poder te ajudar. Às vezes você não quer, uma solução para aquele problema, você só quer alguém que te escute, você só quer saber que a pessoa está junto com você, entendeu? Isso. Na maioria das vezes, o estar presente vale mais que 1000 palavras que você poderia falar. Por exemplo, você tá lá e vocês sentam juntos no sofá. Mostra que você se importa. E aí, a pessoa fala, você não tem nenhuma solução para aquilo, mas o fato de você ter ficado ali e escutado todo aquele problema já melhorou 100% a visão daquela pessoa sobre aquilo que ela passou. Então, assim, estar presente, às vezes, é melhor do que falar e falar coisas que não deviam, né, que não deveriam. Então, não sejam nunca o extremo, nem que fala demais e fala tudo e fala, né, passado e não fala nada. Seja sempre o equilíbrio. Tenha seus momentos mais sozinhos com Deus, sozinhos com você, mas tenha seus momentos de qualidade com os seus parceiras. Então, é importante, né, conversar sobre tudo e tal. Não, é muito bom você chegar em casa e compartilhar o que passou com você, né? Às vezes eu falo uma coisa que para ele não faz sentido. Por exemplo, eu trabalho na área da saúde, ele trabalha na área da engenharia. São coisas que não conversam entre si, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, as experiências que para ele é uau, muito interessante, eu não entendo. E as experiências que para mim, uau, ele não entende. Uma experiência recente, entendeu? Aí, né? Por exemplo, se eu chegar e falar para ele, cara, hoje chegou alguém com um corte do tamanho do universo, a gente teve que ir lá, o médico deu ponto, eu fui, fiz o curativo. Para ele, ai, não gosto de sangue, horrível, para de falar disso. E se ele chegar me falando de uma equação, eu não vou saber o resultado, não entendo matemática. Então, assim, sabe? Mas eu escuto e eu fico feliz pelas conquistas dele. Ele me escuta e fica feliz pelas minhas conquistas. Mas a gente, né, tem que ter esse equilíbrio. Então, tenham esse tempo de qualidade. É muito bom conversar com alguém que você gosta, com alguém que você ama. Fala, meu bem. É importante a gente ter essa sabedoria, né? Da gente entender que não é porque a gente casou que a gente não pode ter mais um momento de privacidade. Às vezes a gente precisa parar e pensar um pouco. Falar, cara, estou num dia ruim, estou numa situação ruim, e ter essa sabedoria de não conversar na hora, igual o Jeff fica, né? De, eu não quero conversar agora. Então, ele fica calado, porque se você conversar agora, vai gerar uma discussão, vai gerar uma coisa, a pessoa ela vai entrar num problema que ela não estava, a pessoa que está com raiva vai ficar com raiva, mais chateada ainda. Então, a gente precisa ter esse discernimento de tempo. Então, eu preciso parar um pouco, às vezes eu preciso caminhar, às vezes eu preciso cozinhar, fazer alguma coisa para não descontar. E a maioria dos casamentos que não continuam é por isso, porque às vezes a pessoa ela não tem esse momento só para ela. Ela não para, não analisa, não pensa direito, e aí acaba descontando o outro acaba ficando chateado, e isso gera um acúmulo de sujeira, né? O famoso debaixo do tapete. Vai acumulando as coisas e chega um momento que a pessoa estoura e não aguenta mais. Então, é por isso que é importante a gente ter o diálogo, a gente precisa ter esse discernimento de tempo daquela pessoa, ela precisa de um tempo de ficar sozinha. Então, a gente precisa ter essa solitude. Entender as limitações do outro, né? Entender que aquilo que não me limita pode ser o que limita outra pessoa e vice-versa, né? Tem uma história que diz muito isso sobre diálogo. Gente, desculpa, eu sou a tia das historinhas. Me tornei essa adulta chata, perdão. Tolerem. Então, tem uma historinha que há muito tempo eu li, porque eu acho que a gente entende mais quando a gente associa algumas situações, né, a coisas do dia a dia. Onde tinha um casal de idosos já, casados há, 50 anos, né? Onde o senhor sempre abriu mão do miolo do pão para poder, dar o restante do pão para a senhora e ela da mesma forma para ele. E aí,
quando eles chegaram, tipo assim, no final, né, tipo, já estavam bem de idade, muitos anos de casamento, eles foram sentar e conversar. E aí ele foi falar, olha, eu amo muito você mesmo, viu? Porque em todos esses anos eu sempre abri mão, né, da minha parte preferida do pão por causa de você, né, porque é que você gosta. Aí ela falou assim, não, mas foi sempre o contrário. Eu sempre me sacrifiquei porque eu achava que era a sua parte preferida do pão. Então, assim, por não conversarem, eles nunca souberam que, na verdade, era o Nenhum dos contrário. dois, né? Né? Tentando agradar o Um outro. tentando agradar o outro e ambos, tipo, se desagradando. Nossa, tipo, pior que isso acontece. Isso acontece é muito. engraçado, mas isso acontece muito, porque às vezes a gente está preocupado só, tipo, a gente está indo para outro extremo, a gente está preocupado só com o que o outro vai achar tal, que a gente nem se preocupa em perguntar se realmente é, entendeu? Tipo, não, eu acho que é isso, entendeu? Eu vou comprar um sapato, então eu vou comprar dessa cor porque eu acho que ela vai gostar, sendo que e aí a pessoa também não vai nem poder falar, né? Não vai falar que não gostou tal, porque geralmente a gente fica ressentido, entendeu? Então a gente conversa, tenta ter esse diálogo, tipo, uma coisa que todo mundo fala é que o seu cônjuge ele tem que ser o seu melhor amigo, entendeu? Aquela pessoa que você conta os problemas, que você pede conselhos, que você sabe conversa mesmo, que você tá ali para ser seu parceiro de batalha, entendeu? E desmistificar, tipo assim, o conto de fadas. Não existe alma gêmea, gente. Não existe alma gêmea. Ai, achei minha metade da laranja que tudo é igual, os gomos são iguais, tudo é exatamente igual. Não existe isso. Assim como a gente falou no começo de Amor à Primeira Vista, tipo, existe a pessoa adequada e que se adequa todos os dias a você e você a ela. Então, até porque, vamos baixar, né, a expectativa aí. até porque se você estiver procurando a sua metade da laranja, você tem que entender que ela não vai ser igual em você, ela vai ser o que está faltando em você. Você é uma metade, ela é Olha outra, só. é o que está faltando em você. I love A you. Letícia sempre me falava assim que Eu se casei com a for pessoa certa. Né? Ai, ai. casa com poeta. A Letícia sempre me falava assim que se eu for procurar alguém que seja exatamente igual a mim, que gosta das mesmas coisas que eu, que tem as minhas mesmas manias, eu ia acabar casando com um homem, né? Exatamente. Enfim. Mas é verdade. Enfim. É verdade, olha. 1 minuto de silêncio, por favor. Esperava por essa. Não, Pesado demais. Mas é verdade, entendeu? Se você for procurar, tipo, alguém que, cara, que seja igual, que sabe, que gosta de jogar futebol com você, entendeu? Tipo, sabe? Vai ter algumas coisas diferentes, mas Mas também acho que essa é a graça, entendeu? a gente também você tem que alinhar algumas coisas, Exatamente, né? tipo assim, caramba, eu e a Letícia, a gente gosta muito de filmes da Marvel, entendeu? Da DC, de super-heróis e tal. Só que aí tem várias coisas que ela nunca assistiu que eu gosto, entendeu? Tem várias séries, filmes que ela nunca viu, que eu gosto, que eu posso depois ter esse momento com ela. Caramba, imagina se a gente literalmente gostasse de tudo igual, entendeu? Sem graça. Não ia ter assunto, porque, sabe, é quase igual você acabar achando alguém que, tipo, é tão especialista quanto você, entendeu? Em determinada área. Você fica aquela conversa, tipo, não, eu já sei disso, sabe? Você ficou sabendo? Não, eu já fiquei sabendo, entendeu? Então, isso é uma coisa legal, porque, tipo, é você ter várias coisas em comum, mas várias coisas que são diferentes. Tem que ter Isso vai tornar equilíbrio, interessante. Né? Tem que ter um também equilíbrio. Você pode casar com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Não Exatamente, tem a mesma fé com você. exatamente. Por exemplo, financeiramente, é bom você... Porque tá tendo construção ali, gente. Ah, tá. É bom Relevem. você, por exemplo, sobre dinheiro, vocês sentarem e conversarem e ver como cada um pensa a respeito de como vocês vão administrar o dinheiro de vocês, entendendo? Questão de fé, é interessante que seja a mesma, né? Porque senão depois, é que nem aquele versículo que fala, né? Trevas não se mistura com luz, né? A gente tem que ter algumas coisas que são incomuns, que isso também não vai dar certo, né? A gente pensar tudo diferente, Também não dá. não vai dar certo, né? Vai acontecer muito conflito, que eu quero dizer. Mais uma vez a gente entra no equilíbrio, né? Tudo equilibrado. Nunca de mais e nunca de menos, né? Mas no ponto certo ali, tipo assim, algo sempre equilibrado. Porque isso vale para tudo na vida, tudo. Tipo assim, tudo mesmo, saúde, né? Finanças, área sentimental, área espiritual, tudo isso tem que ser equilibrado para dar certo. Se for mais de alguma coisa só ou menos de algo, vai dar errado, né? E vice-versa. É interessante que vocês, tipo, gostam de como é que é, da Marvel. Filme de super-herói. É interessante que tipo, você vai ter um tempo para passar com ela, né? Sim. Fazendo uma coisa que os dois gostam, né? Sim. Porque também se não tiver nada que os dois gostam, fica também meio complicado de você conviver com aquela pessoa, né? Sim, exatamente. Tipo assim, você tem que ter um ponto de partida
das coisas que você gosta. Então, por exemplo, a gente gosta de super-heróis, beleza, mas eu gosto de algumas coisas que são mais ou menos relacionadas, só que ela nunca viu. Então, eu posso fazer ela gostar daquilo lá, porque eu sei que se ela parar para pensar, tipo, esses dias, por exemplo, ela não é de assistir série, saca? Aí, esses dias, eu fui recomendar para ela Stranger Things, entendeu? E aí ela ficava, não vou gostar, e coisa de série, entendeu? Série de menininho, de criança, tal. E hoje ela é apaixonada, entendeu? Então, tipo, eu recomendei uma coisa que eu sabia que ela ia gostar, mas ela nunca tinha visto. Então, acho que é isso, é você ter talvez um norte ali, um ponto de partida de alguns interesses em comuns que você pode diversificar, entendeu? Sim, é igual a Samara. Ela é uma pessoa que gosta muito de filmes de romance. E Dorama. também. E e o meu estilo não, eu sou um cara que gosta mais de filmes de ação, eu gosto de comédia e tudo isso. Agora, romance. Também gostava, mas ultimamente eu vendo só filme de romance. Pois é, aí a gente não tem mais essa. Não tem mais esse, como se diz, essa oportunidade só de ficar vendo só aquilo, porque outra pessoa também gosta de outras coisas e você vai ficar fazendo só o que você gosta e o que ela gosta, né? Ele já assistiu um dorama. Então às vezes você tem que abrir mão, né, dar um pouquinho e começar a se interessar pelas coisas que interessam a ela. Essa é uma das grandes coisas, porque se você ficar só na sua caixinha, você não cresce. Então é interessante você sair fora da sua caixinha. Isso. Então, como ela disse, esse tempo atrás, ela me sugeriu um dorama, que ela sabia que eu não gostava só do romance meloso, sabe? Mas que eu gostava um pouco mais de ação. Então, sugeriu um dorama. O que é dorama mesmo? Né? São séries asiáticas, tá, gente? Chinesas, coreanas, japonesas. Eu achei que tinha a ver com desenho, mangá. Não. São novelas românticas coreanas. Meu Deus. É uma novela mexicana chinesa, tipo isso. Mais ou menos assim. Sim, assistam, é ótimo. E aí, assim, ela sempre falava disso, eu nunca tinha me interessado, mas aí eu falei assim, ela gosta, então vou tentar assistir um com ela. Então foi um que ela sugeriu que um pouco de ação, um pouco de romance e tinha tudo isso. Quando eu vi, eu estava assistindo, eu estava mais vidrado na série do que ela. Então é interessante você se interessar pelo que interessa a outra pessoa. Cara, isso é muito legal, porque ultimamente, a gente estava tentando fazer isso, chegar quase que num consenso, assim, tipo assim, não, beleza, ela gosta muito de romance, entendeu? Romance, comédia romântica e tal, eu até gosto de alguns, tal. E eu já gosto de umas coisas mais cabeça e tal, essas coisas. Eu falei, não, então por que a gente não tenta pegar alguma coisa que tenha os dois, né? Tipo assim, um filme que seja de romance, mas tenha ação no meio, entendeu? A gente tava chegando, pegando vários. Às vezes, também, a gente faz ao contrário. Tipo assim, não, vamos assistir um de romance agora, beleza. Aí, na próxima vez, a gente vai assistir um de aventura, de alguma coisa. Estou tentando convencer ela a assistir Harry Potter, gente. Ela foi fazendo vocês estão tentando convencer cara feio pra mim. Então, assim, eu acho que o que mais a gente achou assim, diversos temas, né, incluídos ali The Big Bang. A teoria. Mano, assista, é muito gente, bom, ele é um véio. engenheiro. Eu zero entendia disso. Só que eu comecei a assistir, eu gostei demais. Tá vendo? Tá vendo? Pois Obrigado, Samara. Muito bom. Eu tô tentando fazer ela... Cara, é inacreditável. É muito porque, engraçado. Tipo assim, eu acho que não teve um filme, uma série que eu recomendei pra ela que ela falava, tudo bem, vou ver. Não, ela sempre falava, não quero ver, não, é coisa ruim. Mano, não deu outra. Assistiu, apaixonou, entendeu? Foi assim com Interestelar, sabe? Foi assim, aquele que a gente assistiu esses dias, entendeu? De mistério. Foi assim com Stranger Things. Fala que você gostou de Stranger Things. Entendeu? Então, eu acho que tem muito isso. Isso acho que faz parte do relacionamento, você tentar convencer o outro a gostar daquilo que você gosta, porque, de repente, uma hora, sabe, vocês conseguem ter quase o mesmo gosto, entendeu? Aos pouquinhos vocês vão se interessando. Exatamente, entendeu? Assista The Big Bang Theory, meu bem, por favor. A gente vai caminhar aqui já pro final, que já deu mais de 1 hora e também tem um compromisso aí, né? Das irmãs. Estamos gravando num Mas sábado à antes tarde, gente. Da gente terminar aqui, fazer que nem o último, né? Um conselho de cada um. Começar por quem aí. Um único conselho de cada um. Fala, Jeff. Vai. Você tá muito calado, conselho Jeff. aí, antes do jovem dizer sim. Antes boa. dele partir Que pro casamento. filósofo. O que ele pode, durante essa caminhada aí, um conselho. Um conselho só, Vamos que você tentar fazer considera um o pouco mais diferente de importante. cada um, tá? Amém. Então, um conselho que eu dou, igual a gente falou aqui sobre no papo inteiro, é você esperar, é você ter calma. E, diferente da Samara, a Samara ela já foi
foi mais a família dela já foi criou ela já dentro dos caminhos do Senhor. Mas eu não, eu mesmo tendo pais evangélicos desde que eu nasci, eu demorei a tomar a minha decisão e seguir de fato os caminhos do Senhor. Então, eu já tive alguns relacionamentos, né? Então, eu já tive algumas experiências. Mas o que mudou de fato mesmo assim foi o quê? Foi eu esperar, eu buscar primeiro a vontade do Senhor e é claro, né, buscar sempre o melhor, se eu conseguiria fazer o melhor para ela e se ela também conseguiria, se eu conseguiria viver com algumas coisas que às vezes eu não gosto, às vezes que eu tenho dificuldade. Mas é isso, é você estudar bem, antes de você partir para uma coisa séria, é você estudar bem, se você vai conseguir viver com aquela pessoa do jeito que ela é, com todas as falhas e acertos dela. E, primeiramente, você priorizar a vontade de Deus. Esse é o meu conselho. Aí, Samara. Ficou difícil agora. Tentem ser diferentes. Se puder, tenta complementa falar o alguma outro. coisa que falou. Então, mas realmente, durante a conversa toda a gente falou pontos importantes, né, sobre isso. Então, eu resumiria em você primeiro se preparar para esse momento. Tipo assim, seja de fato a pessoa que vai ser a resposta de oração de alguém. Não espere só a sua resposta a resposta da sua oração, mas seja a pessoa que é a resposta de oração de alguém. Se prepare para esse momento. Não, tipo assim, não espere que o outro supra necessidades que ele não tem que suprir. Se você está procurando um marido, você está procurando um marido. Você não está procurando um pai, você não está procurando, né, qualquer outra coisa. Então, assim, foque no seu objetivo e se prepare para aquele momento. Não tem como a gente querer, tipo, que uma coisa dê certo, principalmente no relacionamento, se a gente não se preparou para aquele momento, se nós não estarmos bem conosco, tipo, com nós mesmos. Então, se eu tenho algo que ainda, tipo assim, eu preciso melhorar em mim, se eu entrar num relacionamento naquele momento, eu vou criar uma expectativa e uma responsabilidade no outro que ele não tem, que eu teria que ter resolvido primeiro. Então, assim, se prepare para esse momento. Meu conselho é, se prepare para esse momento. Ore, coloque na presença de Deus e veja o que você pode melhorar e o que você pode fazer para estar pronto para assumir um relacionamento. Porque isso é coisa séria, né? Você está se envolvendo emocionalmente, né, com alguém e aquilo pode gerar, igual a gente falou, consequências que podem durar uma vida inteira se a pessoa não buscar ali ajuda, melhora, né? Então, aquele meme, é até engraçado. Por que eu estou me estressando com alguém que vai ser a mulher de outra pessoa? Ou com um homem que vai ser de outra pessoa? Então, assim, busque mesmo esse momento e se prepare para esse momento. Você mesmo. E só assuma um relacionamento depois que você estiver feliz e estável, completamente sem um. Porque a gente casa e a gente namora não para completar algo que a gente esteja faltando. É para transbordarmos juntos, né? Tipo assim, não é para completar nada que está faltando, tá, gente? É para vocês dois juntos transbordarem. Então, vá sem essas expectativas. Porque se a gente for com essas expectativas, infelizmente vai dar errado. Você está namorando e casando com alguém que vai cumprir aquele papel, não nenhum outro que você esteja sentindo falta durante a sua vida aí, né? Tipo, eu falo isso por conta da minha experiência. A presença masculina é algo que é muito importante na vida de uma criança. E se ela não tem aquela presença durante a vida dela, aquela formação dela, ela tende a buscar isso num futuro relacionamento. E aí, às vezes, casa para poder, tipo assim, ter, né, um pai que ela nunca teve. Infelizmente acontece. Casa para ser feliz, casa para ter as próprias vontades, mas nada disso funciona. Você tem que estar bem com você mesmo para depois fazer a outra pessoa se sentir bem também. Vai, Matheus. Então, não posso falar muito porque eu não sou casado ainda, mas acho que se eu fosse pegar tipo, o que eu considero mais importante, acho que seria isso, entendeu? Tipo assim, tiro certo. Pense no outro antes de você. Pense no outro, entendeu? Com qualquer decisão que você vai tomar, com qualquer coisa que você precise fazer, entendeu? Com qualquer pensamento, com qualquer ideia, tipo, sempre pensa no outro. Porque a partir do momento que você pensar no outro primeiro, entendeu? Aí já se resolve briga, já se resolve discussões, entendeu? Desavenças, porque você só está se preocupado agora com a felicidade do outro, entendeu? Você não está, sabe?
não tô nem aí para minha felicidade, entendeu? Eu quero é fazer essa pessoa feliz, a pessoa que eu escolhi para ficar o resto da minha vida, entendeu? Eu quero fazer ela feliz. Eu acho que é isso. Para mim seria o mais importante. Fala, Guilherme. O último aqui é o meu, né? Eu vou ficar naquele que eu falei mais no início. Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa pelo amor de Deus, gente, porque é uma decisão que vai fazer muita diferença na sua vida. Não é que nem você comprar um carro lá que está com o motor bichado. Beleza, estraga, você tem um prejuízo, depois você arruma e segue a vida. Quando você escolhe uma pessoa, se você escolher errado, você se envolveu emocionalmente com ela. Então, depois daquela decisão, as coisas vão ser totalmente diferentes. Então, faça uma pesquisa, peça conselho. Por exemplo, a Samara e o Jeff já tem uma história aí linda, tal, já namorou, já noivou, já casou. Então, se você é solteiro ou se você já namora, peça conselho para a pessoa que já passou por essa fase. Para o pastor, para sua mãe, para o seu pai, para uma pessoa que tem experiência. E faça uma pesquisa, ver se aquela pessoa realmente pode ser algo interessante para o seu futuro. Ver se está mais ou menos alinhado a alguns pensamentos e crenças. E é isso aí. Acho que o nome do podcast, do episódio, né, pode ser antes de dizer sim, né? Pode ser, gostei. Ou gostei. outro, às vezes nós resolve outro e nós põe. Vocês vão ver o título aí. Chamar mais atenção, nós coloca. Eu também. Então, agradeço aqui vocês, tá? Por ter cedido aí um tempo. Obrigado, gente. Sei que vocês têm compromisso. Foi muito difícil, nossa. Dificílimo nesse momento aqui. Então é isso aí, gente. Obrigado também por vocês que estão assistindo. Até mais. Até o próximo. Obrigada, gente. Obrigado. Até mais.